Ele nasceu no Jardim Bela Vista e viveu a sua infância, adolescência, juventude no altos da cidade. Nós vamos conversar com o egresso da Escola Pública para a Faculdade de Direito na Instituição Toledo de Ensino AIT em Bauru, o promotor de justiça Enilson Davi Comuno. Você não tem o sobrenome de quem na família, Enilson? Da minha mãe, não tenho. Comuno é do pai? Do pai. Sua descendência naturalmente da família, e que geração é japonesa? Eu sou a segunda geração que nasce aqui, né? Meus pais são brasileiros já, e os meus avós, os 4, são imigrantes, são japoneses. Você é bastante jovem, mas que recordação você tem da sua infância? A recordação daquela correria de uma casa com bastante filhos, nós somos em 4. Meus pais sempre empenhados em trabalhar e nos educar ao mesmo tempo. Muitos deveres, tarefas em casa, obrigação de se empenhar, aquela educação típica japonesa, mas também muito bom humor. Minha mãe, uma pessoa muito sábia, soube muito bem lidar com as diversidades que a gente teve, as dificuldades, e creio que soube muito bem nos educar e também ser eclética, abrir nossos horizontes para música, para esportes. Sempre foi muito eclética, tolerante conosco, e meu pai sempre muito trabalhador. Japoneses, ou no caso da sua família, são mais tradicionalistas e também mais disciplinadores, ou não vale essa máxima? Na minha época, sim. Creio que hoje já se perdeu bastante disso, né? Eu vejo nas outras gerações, na terceira, mas na minha época valia bastante isso. Eu tenho muito dessa questão cultural japonesa, da restrição, da tradição, da obrigação de se empenhar, de estudar. Carrego muito isso comigo. Você tem na sua trajetória, como apresentei, uma identificação, uma confirmação de que é possível, apesar da qualidade de ensino, com escola pública, ter entrada na porta do ensino superior. Na sua visão, as cotas discriminam ou formam guetos ou ajudam nessa questão? No meu modo de ver, é bem complicado, porque, por exemplo, eu estudei a vida toda em escola pública e sou um exemplo de que é possível, né? Eu entendo que a educação está sucateada. Não é uma questão simplesmente de cotas funcionam ou não funcionam. Não creio que seja tão simplista. Creio que a educação está sucateada na medida em que o aluno não precisa estudar mais, ele só precisa ter a presença na escola. E aí você alimenta adolescentes que chegam na 8ª série, 9º ano, sem saber ler e escrever. Então não tem como salvar essa geração de semi-analfabetos, de pessoas que estão diplomadas, mas semi-analfabetas, com cotas. Isso não vai resolver, isso só vai empurrar o problema mais para cima, né? Creio que a educação necessita de uma reformulação na base, desde o ensino fundamental, para que se consiga, ao longo de décadas, talvez, se reparar esse mal que foi causado, né? Basta ver pesquisa do INAF, do próprio Instituto Nacional de Alfabetização, em que 38%, salvo engano, do ano passado, 38% das pessoas que se formam em ensino superior têm dificuldade com leitura e escrita. 38% de pessoas, de doutores, né, digamos assim, doutores, que saem do ensino superior, têm dificuldade, né? E no ensino médio, salvo engano, cerca 68% chega a 70% de pessoas com ensino médio, dificuldade de leitura. É muita coisa. É muita coisa, é inadmissível, né? Basta ver que necessita uma reformulação. Por que o Ministério Público? O Ministério Público, na verdade, foi assim, né? É até engraçado, as pessoas falam, nossa, você tem um feeling, sempre quis fazer direito. Eu falo, não, nunca quis fazer direito. Sempre fui educado a trabalhar, me esforçar. Comecei a trabalhar com 13 anos de idade, vendia skate em casa, eu juntava uma graninha que eu tinha da mesada, comprava umas peças, arrumei uma fábrica lá em São Bernardo do Campo, eu lembro, eu ia para lá de ônibus sozinho, comprava peças, trazia, anunciava no Jornal da Cidade, vendia, abri uma microempresa em nome da minha irmã e fui trabalhando. Durante a faculdade trabalhei como entregador de jornais, todas as madrugadas e tal, trabalhava entregador de marmita e cheguei a ter 4 empregos durante a faculdade, quase não dormia. Sempre fui estimulado a ganhar, a suar, trabalhar e ganhar meu dinheiro, ter minha independência financeira. Foi assim que eu fui para o direito. Meu pai foi fazer faculdade de direito,
depois, bem depois que eu tinha nascido, ou seja, depois dos 4 filhos, eu sou caçula, e foi se formar em um exemplo para mim, de que é possível estudar mesmo depois, já de uma certa idade. Então eu segui esse ramo. Falei, olha, dentre as possibilidades que tem aí, eu gosto da área de humanas, acabei prestando jornalismo e prestando direito. Passei no jornalismo lá da Unesp e passei no direito na IT, falei, eu vou fazer direito, porque meu pai é advogado. Pensei assim, uma forma simplista, fazer, quem sabe, não sei. E fui fazendo do jeito que dava, eu estudava à noite, trabalhava durante o dia, madrugada, fui fazendo do jeito que dava, né? E as pessoas falam, você gosta de ler? Não, não gosto, eu leio. Tenho uma facilidade de memorização, facilidade de leitura e tal, mas não é que eu gosto de ler, que eu gosto de direito, não gosto, não ligo tanto para, gosto de discussões jurídicas, não gosto. Mas me foi muito útil, né? Eu vi que eu tinha uma aptidão no direito, uma facilidade à área de humanas, e foi bom para mim, né? O Ministério Público por quê? Porque quando eu me formei, eu juntei tudo que eu tinha, larguei os empregos, fui para São Paulo fazer o tal do cursinho do Damásio. Na minha época era o cursinho, né? Hoje há vários cursinhos para formar. Então fui para lá estudar, aluguei ali um apartamento com amigos, fui fazer o cursinho e me empenhar. Comecei a estudar, em 98, estudei, só estudava. Desde as 8 da manhã, fazia aula tal, e até as 10 da noite, só parava para almoçar. Falava, eu tenho que passar, porque se eu não passar, vou voltar com uma mão na frente e outra atrás para o Bauru. O único patrimônio que eu tinha na época era um carro antigo, um Logos 93 a diesel, álcool. E esse Logos eu deixei estacionado aqui na casa dos meus pais. Aí eu tinha uma moto, uma CBR, e eu vendi essa moto. Com o dinheiro dessa moto eu fui estudar em São Paulo, larguei os meus empregos e tal. Tudo que eu tinha adquirido ao longo de vários anos de trabalho. Então comecei a estudar e falei, eu tenho que passar. Era uma aposta. Eu pensava inicialmente em ser juiz. Só que a magistratura exigia na minha época 2 anos de atividade jurídica, que eu não tinha, eu era recém-formado. O Ministério Público na época não exigia nenhum tempo de atividade jurídica. Hoje, ambas as carreiras exigem 3 anos. Mudou. Então eu parti para o Ministério Público, falei, vou prestar ao Ministério Público, que é uma coisa muito legal. Já gostava, achava interessante a carreira, mas nunca fui apaixonado por Ministério Público, nunca... Durante a faculdade, para ser sincero, eu nunca pensei o que eu ia fazer. O que eu pensava eu preciso gerar renda. Sempre foi meu pensamento, eu fui educado a isso, né? A estabilidade falou mais alto aos olhos do mais jovem Nilson, então? Sem dúvida que a estabilidade sempre falou mais alto. Vou prestar um concurso público, vou ficar estável, tranquilo, tal. E eu acabei prestando do Ministério Público. Aconteceu até uma coisa interessante no concurso, que eu prestei, comecei a estudar no começo do ano, o concurso foi em outubro, eu me lembro, prestei a primeira fase, são várias fases, esse concurso é demorado, e a primeira fase é objetiva, né? A nota de corte foi 78 pontos, de 100 questões foi 78 e eu fiz 77, fiquei por 1, não passei, na verdade, né? Fiquei muito chateado. Nessa mesma semana que fui reprovado lá, entraram aqui na casa dos meus pais, eles estavam viajando, furtaram a casa dos meus pais, tinham 3 carros lá, eles fugiram com o meu carro. E era o único carro lá de casa que não tinha seguro. Fiquei sem lá a minha reserva financeira. Uma semana antes disso, eu tinha sido reprovado na última fase de um concurso em Goiás, que era para procurador do Estado. Uma opção, não queria prestar concursos fora, porque eu sei que são regionalistas, que eles dificultam um pouco para pessoas do estado de São Paulo, que sabem que as pessoas querem ficar aqui. Então eu estava com uma série de traumas aí, reprovei lá em Goiás, reprovei aqui na primeira fase do Ministério Público, levaram o meu carro, eu fiquei com uma mão na frente e outra atrás, literalmente. O dinheiro da moto estava acabando, eu falei, o que eu vou fazer agora? Porque esse concurso do Ministério Público só abre depois que acabar daqui 1 ano, 1 ano e meio. Até lá o meu recurso não tem, vou ter que voltar para Bauru e voltar a entregar marmita, ou sei lá, né, ou pedir emprego em algum escritório, sei lá. Fiquei bem chateado, né?
Tive uma experiência muito importante nessa semana, porque até então eu sempre pensava muito de uma forma, eu vou conseguir, eu me esforço, faço por merecer, etc e tal. Mas essa semana aí eu tive uma experiência assim, eu fui para a igreja, sou cristão, voltando da igreja no metrô, estava chovendo muito, eu lembro que eu desci do metrô e eu fui tomando chuva do metrô até o apartamento que eu estava e assim, senti mesmo Deus falando comigo do tipo, para de achar que é você que está no comando das coisas, que você vai fazer, né? Saiba que eu controlo também as coisas e eu quero abençoar as coisas que você tem a fazer, né? Eu lembro que eu cheguei no apartamento já leve, sem o fardo, assim, tipo, tá tranquilo. Apesar de todas as perspectivas serem negras, né? O cenário ser negro, eu vou confiar de que vai dar certo. E voltei, fiquei tranquilo, voltei a estudar aquela semana. Naquela semana, meu pai me telefona falando, olha, Nilson, largaram o seu carro aqui com a chave dentro estacionado na frente do Colégio Batista, perto de casa. Devolveram o carro, né? Deixaram ali. Eu falei, eu nem comemorei muito, que eu já estava tão em paz. Falei, que legal, deixa o carro aí. E naquela semana, na sexta-feira, pela primeira vez, o Ministério Público reformulou uma das questões e deu mais uma alternativa como certa de uma das questões. Então aquela questão ficou como A e C, e eu tinha assinalado C. Pulei para 78 pontos, passei da primeira fase. E foi nesse concurso que eu entrei, passei na segunda fase, passei nas entrevistas, psicotécnico, no oral. E eu sou promotor de justiça deste concurso, que eu fui reprovado inicialmente, né? Então, a partir de então, eu entendi que o meu esforço vale muito. Tenho que fazer minha parte? Tenho. Mas existe alguém lá que está zelando por mim, né? Que está ali atrás, né? Você sempre teve essa convicção de fé ou você foi desenvolvendo isso ao longo fui educado nessa convicção de fé cristã, mas com certeza eu que fui desenvolvendo, né? A experiência espiritual é muito pessoal, né? Não dá para passar de pai para filho por herança. Apesar de eu ter crescido em escolas bíblicas e etc., acampamentos bíblicos, ambiente cristão de uma forma geral, acho que a gente só entende Deus e a questão espiritual quando a gente tem experiências pessoais, como essa que eu tive, como outras várias que eu tive, né? E é isso que me forma como um ser humano que quer realmente ser solidário e ajudar mais e se preocupar mais com o outro. A partir de então eu entendi que eu entrei no Ministério Público não só pelo meu esforço, mas com um dever de servir ao próximo, né? Não é um por acaso, Deus me colocou lá, fiz minha parte também, mas eu tenho que ser agradecido às pessoas, a Deus, e tenho que retribuir com o maior afinco possível à sociedade. Ao desenvolver essa atividade, você contou para a gente para a entrevista que você tem naturalmente uma vontade pessoal maior pela questão da infância, e a gente vai falar das outras tarefas todas que estão interligadas de alguma forma com essa sua relação solidária das relações humanas aí. Como o promotor de justiça se manifesta emocionalmente, internamente, como você controla, se é que você precisa controlar isso, o fato de você, numa comarca como Duartina, que é onde você atua hoje, ter convivência com questões absolutamente difíceis das relações de vida, como a droga no menor, por exemplo. O lado pessoal, sentimental, sempre está envolvido. E não há como represar isso, né? E isso até me impulsiona a trabalhar mais, né? É por isso que eu me envolvo tanto com a área da infância, que eu gosto. Desde que eu cheguei lá, a gente tem reformulado toda a questão da área de adoção. Temos trabalhado com afinco para isso, reformulei a casa-abrigo para que pudesse receber crianças em situação de risco. Dou orientação constantemente para os conselhos tutelares para que fiscalizem toda a situação de risco de crianças. Eu, quando necessário, vou pessoalmente nas casas para verificar se existe a situação de risco, levo a equipe nossa de assistente social, de psicologia, para a gente fiscalizar. E com isso a gente
criou uma série de abrigamentos de crianças que até então não eram abrigadas. Por quê? Porque o poder público fazia vista grossa, digamos assim, por uma situação de risco de uma criança, ia deixando, deixa ele ir aos trancos e barrancos e tal. A gente começou a abrigar mais crianças lá, por questão de abandono, de pais alcoólatras, com problemas psiquiátricos não tratados, violência doméstica, violência sexual contra crianças, que a gente detectou várias. E crianças foram abrigadas, muitas retornaram para a família, ou para a família extensa, para um avô, para um tio, mas muitas também foram encaminhadas para a adoção. Né? Aí tem a vista grossa do poder público, dessa tentativa que o poder público assume essas tarefas, afinal ele existe em última instância para dar resposta a essas questões de conflitos e demandas sociais, e tem em particular uma outra expressão, a questão da vista grossa da família nos casos de abusos, porque as estatísticas mostram que a grande massa de incidências está relacionada a quem está próximo dentro do lar. Não há dúvida. Na prática é isso mesmo. Né? Os casos que a gente detectou lá, depois é engraçado até é estranho. Depois que você abriga a criança, que você começa a ouvir os familiares, todos falam, eu já sabia, pois é, né? Então estranho você vê, isso, né? É terrivelmente estranho. Né? As pessoas parecem que conseguem conviver com uma coisa repugnante, que é uma violência sexual contra uma criança, e fazer vista grossa para uma coisa absurda, que é inadmissível. Né? E depois que a gente vai investigando, as pessoas, realmente, pois é, né? Como se isso pudesse ser aceitável. Né? Não vou acusar, deixa para lá. O que é um absurdo. Né? Infelizmente a gente sabe que as estatísticas são reais, ou é até pior do que as estatísticas, né? Porque não tem como a gente fazer estatística de coisas ocultas, infelizmente, é a realidade mesmo. Você vê, mesmo como leigo, não sendo médico ou profissional especialista na hora, mas o olhar do promotor, do cidadão do lado, chance nesses sistemas de recuperação oferecidos atualmente para a questão dos menores em relação a drogas, entorpecentes? O sistema de recuperação eu acho muito falho, acho muito fraco, muito frágil, porque a questão da droga hoje as pessoas tratam muito como se fosse problema psiquiátrico. Internam aqui na região, no Hospital Teresa Perlatti, por exemplo, a gente vê, mandam para lá, a pessoa fica dopada por alguns meses, depois recebe uma alta hospitalar de um médico e retorna lá para a nossa comarca, e recai no vício, porque o tratamento ambulatorial não tem adesão, a pessoa não vai no posto de saúde, não vai, abandona, começa a usar, começa a andar com más companhias e regride. Né? Eu creio que o sistema de recuperação tem que ser muito mais ligado à socialização do jovem, à reinserção social, atividade cultural, atividade esportiva, novas amizades, ambiente. Se não houver esse ferramental todo, junto com a medicina, quando for necessário, o tratamento medicamentoso, porque nem sempre é necessário, se não tiver tudo isso ligado, não vai funcionar. Então eu acho muito simplista querer falar que interna num hospital psiquiátrico, medica e tal, e está recuperando. Não está recuperando. Está ganhando tempo, está dopando as pessoas, né? Independente de serem adolescentes ou serem já maiores de idade. Então eu acredito que o sistema é muito falho. E acredito também que é necessário um investimento muito maior em prevenção. Porque se a gente não investir desde já, a gente está atrasado. Em prevenção, a gente está criando uma bola de neve, uma coisa que a gente não vai conseguir absorver. Por mais que a gente crie clínicas, sistemas bons de recuperação, o crack é uma realidade hoje, causa uma dependência severa e quase irreversível. Eu sei disso, porque a gente tem lá alguns usuários de crack lá com quem a gente trabalha. Tenho visitado casas de recuperação. Essa semana mesmo estive fazendo um trabalho lá no Esquadrão da Vida. E eu vejo o quanto é difícil a recuperação do dependente de crack. A despeito da questão institucional e da discussão que envolve a razoável, no mínimo, questão de fortalecimento das instituições do papel do Ministério Público, do ponto de vista jurídico, mais interno da matéria, como você viu em particular a questão de que na PEC 37 havia uma discussão jurídica técnica
O promotor já não é parte, ele não pode, no sistema jurídico, ou não poderia, desempenhar dois papéis, a de acusador e depois de preparador, antes do sistema? Não vejo problema nenhum nisso. Isso na verdade, é uma matéria já vencida. Existem inúmeros julgados de Brasília, do STJ, que legitimam, inúmeras situações que legitimam, que falam que o promotor pode investigar e denunciar, que é a ação penal. Perfeito. Não há irregularidade, nulidade nenhuma. Nenhum caso foi anulado por isso, porque o promotor também participou da investigação. Não vejo problema nenhum nisso, né? Eu creio que essa questão técnica foi levantada assim, mais por preciosismo de quem é contra, para querer levantar todo tipo de argumentação. Mas eu acho muito fraco tecnicamente esse argumento. Não vejo problema nenhum. Nós somos parte no processo, nós somos direcionados a tentar acusar e tentar a condenação daquilo que a gente acredita, daquele que a gente acredita que é culpado. E o fato de eu ter participado da colheita da prova, de eu ter ouvido, colhido depoimentos, ter tido contato com testemunhas, que é isso, né? Para formar convicção. Para formar convicção, não atrapalha em nada. Qual é o problema, né? Aliás, isso é até positivo. Se eu já tive contato, já formei a convicção de uma forma mais segura, tenho mais certeza da acusação que eu estou fazendo, qual é o problema, né? O seu Komono foi duro com você quando você levou os primeiros tombos de skate, ou ele não fez vista grossa? É o que eu digo, meus pais sempre foram muito ecléticos, tolerantes, eles sempre confiaram muito na gente, eles sempre nos educaram de forma rigorosa, mas sempre confiaram muito. Por exemplo, eu lembro que hoje é impossível fazer isso, eu conto para as pessoas, não acreditam. Minha mãe estimulava eu ir a pé para a escola. Então, eu comecei a fazer o prézinho no Rodrigues de Abreu, que hoje é ETEC ali, né? Na Duque de Caxias. E eu morava no alto da cidade, perto da Praça Portugal. Com 5 anos de idade, minha mãe me ensinou o caminho, veio comigo lá da Praça Portugal até atravessar a Duque de Caxias e chegar a entrar no Rodrigues de Abreu. Ela fez isso uma semana. Aí depois, vinha sozinho, com 5 anos, imagina. Alguém anda 1 quilômetro e chega ali na beira da Duque de Caxias, ela me ensinou assim: quando chega aqui, você espera algum adulto aparecer, dá a mão e pede para te atravessar. Não tinha semáforo naquela época ali na esquina da Virgílio Malta com adulto. E é uma coisa que para mim foi normal, porque meus pais sempre estimularam a gente a ser independente. Mas hoje eu vejo e falo, nossa, isso é uma irresponsabilidade, né? E aí depois eu migrei por Ernesto Monte, que era um pouco mais perto de casa. Aí eu ia a pé, já era um ano mais velho, e passei desde a primeira série até o 3º colegial no Ernesto Monte, mais um pouco mais próximo. Você não faria o mesmo com seu filho? Aí, teria coragem? Eu não sei, atual? Acho que nas circunstâncias atuais não dá, né? Seria uma responsabilidade. Estou com um filho recém-nascido aí, né? Adotei faz 3 meses, uma alegria em casa. Não sei, eu tento ser bastante permissivo, eu tento carregar isso dos meus pais, porque eu sei que foi muito positivo para mim e para os meus irmãos. Mas vamos ver, só o tempo dirá. O skate entrou na sua vida de que forma, então? O skate entrou, eu lembro que eu estava jogando ping-pong, fazia tênis de mesa, no Nipo, na Associação Nipo, eu era criança ainda. E tinha um rapaz lá que apareceu com um skate lá. E ele começou a andar no pátio e virava para cá, para lá. E aí, daquele dia em diante, eu não consegui mais jogar tênis de mesa. Meus olhos brilharam e eu falei, é isso, né? Que é isso que o cara tá fazendo? Eu fiquei apaixonado, completamente apaixonado na hora, foi amor à primeira vista, aí eu não vi a hora. Daí consegui um skatinho, comecei a andar em casa na garagem, ficava o dia inteiro andando, né? Daí pra frente eu entrei no skate. Tão apaixonado que você tem uma pista que você construiu, porque o município não disponibiliza, infelizmente, nessa área, e tem um programa relacionado a outras questões que tentam atrair os jovens e, no mínimo, tirá-los de outros ambientes. Sem dúvida, o skate hoje é a minha paixão, né? Primeiro hobby. Eu construí, né, através do projeto Wise Madness, que é uma ONG que nós temos. Eu cuido especificamente da parte de skate, então eu adquiri um galpão, um barracão aqui em Bauru, e lá dentro a gente faz várias oficinas, e a principal que eu cuido é a do skate. Durante 9 meses eu fui juntando madeira, comprando,
serrando e nos meus horários de folga, madrugadas, finais de semana, fui construindo uma pista. Uma pista que é basicamente uma piscina, você olhando parece uma piscina de madeira, que é inspirada nas piscinas californianas, que a gente fala, no skate californiano de piscina. E é um bowl, se chama tecnicamente um bowl de madeira, onde a gente dá aula. Ontem mesmo à noite eu estava lá, a gente tem cerca de 80 alunos, crianças, meninas, pais, família, um ambiente completamente assim, fora de droga, completamente fora de marginalidade, de realidade de skate de rua hoje. Você faz conexão com hip hop, sim, fagia, nós temos stomp. lá breaking, street dance, rap, DJ, oficinas de stomp, que é batucada em lata, tambor, temos teatro de rua, malabares e pirofagia, que é malabar com fogo, damos aulas de street dance para crianças. E a gente faz esse trabalho e a gente atende centenas de jovens lá nas nossas oficinas. Aula de patins, tem alguns praticantes de bike também, de BMX, bicicleta lá no bowl. E a gente junta toda essa cultura nessa miscelânea lá, faz tudo junto e agrega valores juntos, um conhecendo um pouco da cultura e do esporte do outro. Temos lá alguns que são skatistas que começaram a dançar, alguns que dançavam que começaram a andar de skate também, e que começaram a fazer um pouco de pirofagia. Tem um incentivo à leitura lá também, a gente inaugura uma bibliotequinha, tem computador, para eles desenvolverem um pouco mais da questão da leitura, muitos livros lá bons disponíveis. Então a gente procura fazer esse trabalho aí de formação, tanto cognitiva, quanto a questão da coordenação motora, do desempenho pelo esporte, mas principalmente pela socialização, né? Para que eles criem vínculos bons, um ambiente bom, porque eu acredito que através disso, de um ambiente bom, boas amizades, é possível resgatar esses jovens. Você ainda acha tempo para participar do SS Global? Sim, tem que achar. Eu sou um dos coordenadores gerais e a gente está aí atrás, sempre correndo atrás das coisas que são possíveis, né? Já estive em muitos lugares, Ilhota, Santa Catarina. Fui para o Haiti, para o exterior, lá no pós-terremoto, coordenei as nossas equipes lá. Estive no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, São Luís do Paraitinga, e todos os lugares onde existe a possibilidade, eu tiro férias e vou, né? Tem que sobrar tempo, porque eu creio que isso faz parte também da minha essência. Também como skate, essa parte do socorrista, que é o trabalho da SOS Global, faz parte, né? O que é isso? Isso aí é questão de você conseguir juntar profissionais das mais diversas áreas e conseguir canalizar esse esforço profissional voluntário para o bem comum, para o trabalho pós-catástrofe. Terremoto, enchente, deslizamento de terra. A gente já atendeu também vítimas de tsunami na Ásia, já teve equipes lá na Indonésia, nos 2 tsunamis grandes que teve lá. Então, o que é possível a gente fazer, a gente faz. Como você lida com socialização e aproximação das relações humanas no dia a dia? Isso certamente está umbilicalmente ligado à sua trajetória, à forma como seus pais lidaram com você. Eu lhe pergunto simbolicamente, você gosta de ser chamado de doutor? Não. Não tem a ver comigo, né? Essa questão do doutor, acho que ela é super restrita ao fórum, fora do fórum, e quem quiser me chamar de doutor no fórum também, muita gente chega lá, pode chamar de você, de senhor, e nunca vai receber uma advertência, olha, veja com quem você está falando, porque eu acho que isso não tem nada a ver comigo, né? Tem pessoas que gostam disso daí, de tentar manter, se proteger no cargo, através de se esconder atrás de um doutor, mas isso não tem nada a ver comigo. Está embutido nisso a questão do judiciário, de certa forma o Ministério Público também, a estratificação social, as diferenças da pirâmide social nacional, a grande distância, né? Mas também um pouco de status quo, que envolve a questão da carreira. Vou perguntar sobre um outro horizonte. Isso não reforça de que, apesar dos esforços como o seu, que promotores e juízes ainda estão distantes da sociedade? Sem dúvida, creio que sim, né? As instituições precisam chegar perto da sociedade, precisam estar próximas, né? Precisam fazer audiências públicas, precisam atender o público, precisam saber quais são as reais carências, precisam ir
nas escolas, nos hospitais, precisam conhecer as entidades de abrigamento de crianças, de recuperação de drogados, precisam estar nos equipamentos públicos para saber quais são as demandas reais, né? Ficar escondido nos fóruns, nas prefeituras, nas câmaras, nos gabinetes do Ministério Público, realmente causa uma distância que é confortável para o profissional, porque não precisa se envolver, mas desgasta o Ministério Público, desgasta o Judiciário e torna ele longe da realidade. Tá? Você atuou no GAECO em São Paulo e GAECO não é para promotor nem para atuação para ladrão de galinha, é para crime organizado e de especialização em várias frentes de demandas. Sim. O crime organizado está bastante organizado? Sem dúvida, né? Talvez nem todos, né? Mas assim, a gente vê que existem alguns nichos de organização criminosa muito organizada, né? Muito mais organizada do que o poder público e do que a capacidade de combater ou de investigar. Setores que mexem com lavagem de dinheiro, corrupção, que está sempre ligado, desvio de recursos públicos. Esses setores são muito bem organizados. E alguns da área de tráfico de entorpecentes, principalmente tráfico internacional, interestadual, organizações grandes ligadas ao narcotráfico, a gente percebe uma organização muito grande. O que é uma empresa offshore? Para as pessoas entenderem, a grosso modo, são empresas feitas em outros países com o objetivo de canalizar recursos desviados para outros países, para que através dessas empresas esses recursos sejam lavados, sejam legalizados, digamos assim, e recebam um selo de autenticidade, de dinheiro limpo e possam, eventualmente, depois de rodarem por outros países, outras instituições bancárias, retornar ao Brasil como um investimento limpo, um dinheiro limpo, né? São empresas voltadas para lavar o dinheiro. Para torná-lo como objeto legal. Sim, exatamente. É possível ser skatista com 1,90? Ou um bom skatista? Skatista é possível, mas um bom skatista é um pouco difícil, né? Com exceção do Tony Hawk, que você ia comentar já. Isso, Tony Hawk é um ícone do skate, ele é bem alto, né? Mas via de regra os skatistas são baixinhos, né? Acho que é pela facilidade, o centro de gravidade é mais baixo, cai menos, tem mais facilidade ali de se equilibrar. Quanto mais alto, mais fácil. Qual fratura você está se recuperando nesse momento? Atualmente num rompimento de ligamento do joelho, que eu caí ano passado lá. Acho que a idade já está pesando, mais do que o peso corporal, a questão da idade, da falta de preparo físico. Eu fico achando que eu ainda tenho 17 anos, quando estava no auge do meu skate, mas hoje eu já tenho 37, né? Então isso pesa bastante. Estou recuperando uma fratura no joelho. É duro ou é real? Skate é igual a lesão? Skate é igual a lesão, isso é uma realidade, né? Infelizmente o skate é um esporte de impacto. Você está lá sobre 4 rodas e uma hora cai. E quando cai, é inesperado. E o chão, da proteção. Apesar da proteção, né? Joelheira, cotoveleira, elas podem impedir que você rale as partes. Agora, uma fratura é praticamente impossível. Você cai com o braço virado para trás, pode deslocar o ombro, pode fraturar o antebraço aqui, como eu já fiz 3 vezes. E não adiantaria estar de cotoveleira, porque nem encostou o cotovelo no chão, né? Foi um contato da mão com o braço esticado, causa uma fratura no antebraço. Tornozelo. Não existe proteção para tornozelo, existe para joelho. Você cai com o pé virado, já quebrei o pé 3 vezes e não há proteção que possa salvar. Acho que o capacete é uma coisa importante, porque você bater a cabeça pode estar um traumatismo, mas fora isso, não há proteção que possa impedir. Essa é a vida do esporte. Peteca é muito mais simples. Ah, sim. Jogar xadrez, né? Tênis de mesa, como eu fiz. Sim. Menos lesão. Mas já chegou a disputar maratona também? Já corri também, gosto de correr. O chassi ajuda, né? Levinho, pequeno. Uma época, por falta de opção, que eu morava em São Paulo, estava meio complicado andar de skate, porque
muita maconha nas pistas de skate, eu ia, e já era promotor, ficava assim, poxa, uma situação meio complicada, né? Comecei a correr, peguei gosto pela corrida, já cheguei a correr várias provas de 10, 5 quilômetros, meia maratona, 21, e corri uma maratona, para dizer que eu corri, né? Falei, vou correr, treinei, e corri uma maratona em São Paulo, maratona de São Paulo em 2005, tem a medalha lá, legal. Nunca mais, viu? É muito sacrifício, acho que 42 quilômetros é muito para mim. Acho que 10, essas provinhas de 10 quilômetros caem bem, confortável. Mas Enilson Davi Comono, a TV Câmara agradece por você ter vindo aqui compartilhar um pouco da maratona de vida sua, uma maratona de superação, mas de acreditar que é possível, com força maior, você atingir objetivos e atingi-los, o que é melhor. Eu é que agradeço. O Câmara Livre de hoje conversou sobre a trajetória, um pouco da vida de Enilson Davi Comono.